Bom dia, queridos irmãos, boa quarta-feira, bem-vindos a mais um Devocional em Família. E hoje eu queria lançar uma pergunta para você. Será que é sempre certo aquele ditado popular que diz: em time que está se ganhando, não se mexe? Vamos refletir num texto da Palavra de Deus, pensando um pouquinho a respeito dessas coisas. Muito bem, o texto para a nossa meditação de hoje, ele se encontra lá em 1 Reis, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 5 ao 10. Diz assim: Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: Peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho, que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar esse teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Muito bem, esse texto de 1 Reis capítulo 3, ele é bem conhecido nosso, né? Mas eu queria chamar a sua atenção para o que está acontecendo ao entorno desse momento em que Salomão pede a Deus sabedoria, o enredo que está por trás disso. Então, olha só, Salomão recebeu o trono do seu pai Davi. Quem foi Davi? Foi o grande estadista do povo de Israel. Foi a maior referência daqueles tempos ali para o povo de Israel. Todo mundo conhecia a respeito de Davi, não só dentro da nação, mas fora também. Davi foi alguém que foi temido pelas nações que cercavam o povo de Israel. Ele alargou as fronteiras de Israel, trouxe prosperidade para aquela nação. O povo cresceu em número muito no reinado de Davi. Era um grande povo, um povo de muitas conquistas, um povo que tinha uma tecnologia avançada da fundição para aquele momento. Então, era um povo que estava na vanguarda. E Salomão então recebe o trono do seu pai Davi nessa condição. Mas não só isso, hein? A gente precisa lembrar que quando Salomão está passando essa transição do trono, né, do seu pai para si, ele teve duas situações de usurpação o trono de Israel. Uma com Absalão, seu irmão mais velho, e outra com Adonias. Adonias, justamente já perto do tempo em que Davi concedeu o trono a Salomão, também tentou, de uma forma um pouco mais modesta, mais velada, mas tentou também usurpar o trono do seu pai, Davi. Mas Deus então consolida o trono nas mãos de Salomão, e nesse momento Salomão está ali diante de Deus, tendo um tempo com Deus ali, e Deus aparece a ele e dá a ele a oportunidade dele fazer um pedido. Bem, eu tenho irmãos que podem me ameaçar, e eu tenho uma grande nação que está no seu apogeu. O que eu vou pedir a Deus? Muito interessante a sensibilidade de Salomão. Porque dentro do que ele poderia ter pedido, né, e é justamente o que Deus fala ali junto com Salomão, ele poderia ter pedido aquelas coisas que o seu pai havia conquistado. Ele poderia ter pedido poder, ele poderia ter pedido uma série de outras coisas, conquistas enormes, né? O domínio dos seus inimigos, né? Como Deus assim fala ali naquele texto, mas ele não pede isso. Salomão entendeu que tudo aquilo que aconteceu no reinado do seu pai, como o próprio texto bíblico afirma ali em 1 Reis capítulo 3, foi por quê? Porque a boa mão do Senhor estava com Davi. Foi Deus que concedeu a Davi aquelas conquistas, Deus é quem sustentou a mão do seu servo. E o próprio Davi ensinou isso a Salomão. Se você ler um pouquinho antes, Davi dando instruções a Salomão, Davi não fala com Salomão assim, ó,
faça exatamente o que eu fiz. Conquiste exatamente as minhas conquistas. Atue exatamente as mesmas ações que eu realizei, faça elas. Não. O que Davi recomenda ao seu filho? Meu filho, ande no caminho do Senhor. Meu filho, observe a lei de Deus que Deus deu a Moisés. Faça isso e você vai ser bem-sucedido em tudo aquilo que o Senhor propôs a você fazer. Isso é muito interessante, porque na sucessão seguinte, entre Salomão e Roboão, a gente encontra esse tropeço em Roboão. Roboão, na verdade, fez o quê? Ele olhou para o seu sucessor, para o seu antecessor e falou: eu vou pisar na mesma pegada dele, só que com um pé mais largo ainda do que o do meu pai. Roboão, então, ele tenta agir e tomar as mesmas atitudes de Salomão e não ter seu pai como uma referência, como Salomão fez com Davi. Davi foi para Salomão uma referência de quê? De homem de Deus, que andou conforme a vontade de Deus, que observou a lei de Deus. Então, o que Salomão pede para Deus é algo que ele sabe que ele vai precisar exercer agora, junto com esse povo que está nessa fase, nesse momento de consolidação conquistada. Então, o que Salomão vê? Um grande povo, um povo que não é seu próprio. Salomão percebe que ele não está administrando o seu próprio quintal, ele está administrando um povo que é o povo de Deus. Então ele pede a Deus: Deus, me dá sabedoria para que eu possa conduzir esse grande povo teu nesse reinado. E é o que Deus então concede a Salomão, uma sabedoria inigualável. No seu tempo ali, como referência, também foi Salomão no seu reinado. Ele, inclusive, alargou ainda mais as fronteiras daquela grande nação e o seu reino foi consolidado por Deus. Muito interessante isso, porque por vezes a gente, ao invés de agir como Salomão, a gente quer agir como Roboão, o seu filho. A gente olha para referências, para pessoas que são referências, ou para alguma figura, inclusive bíblica, e a gente entende o seguinte: não, eu vou fazer exatamente o que aquela pessoa fez, para que Deus me dê o mesmo favor que deu àquela pessoa. Como se de fato essa fosse a vontade de Deus para a nossa vida. Que a gente fizesse as mesmas coisas imitando os atos das pessoas e não a motivação do coração ou aquilo que moveu essas pessoas a fazerem o que elas fizeram. Foi isso que Salomão fez e que eu aprendo com Salomão. Que eu devo olhar para essas referências, para aquilo que moveu seus corações, de como elas foram sensíveis diante de Deus para fazer aquilo que era a vontade de Deus nas suas vidas. E não simplesmente imitar a atitude das pessoas por imitar. Eu não quero dizer com isso que imitar boas obras ou atitudes boas de pessoas que são referências para a nossa vida, isso seja ruim. Não, não é isso que eu quero dizer, muito pelo contrário. Quando nós fazemos coisas boas, isso é joia, isso é muito bom. Porém, o que eu quero chamar a atenção é aquilo que moveu o coração de Salomão. Ele poderia ter realmente falado assim: eu quero pisar no mesmo passo do meu pai e ser um grande conquistador, um homem de batalhas, um homem que fez exatamente como meu pai fez. Mas ele percebeu que o momento na história que ele estava inserido não era o mesmo do seu pai. Portanto, ele precisava agir e atuar de maneira diferente ou em com outras habilidades diante de Deus, mas da mesma forma e atitude do seu pai, com o coração humilde voltado a Deus, observando a lei de Deus, observando então a vontade de Deus para si. Isso é que a gente aprende com Salomão. Porque senão, irmãos, algumas questões na nossa vida, a gente vai acabar entendendo que Deus é injusto conosco e porque nós cremos que se fizermos algo exatamente como eu estou vendo outros agirem e terem favor de Deus, e eu julgo que o favor de Deus naquela pessoa vem porque ela está fazendo esse tipo de coisa, eu vou fazer igual.
e possivelmente isso não vai agradar a Deus. É muito interessante observarmos isso na vida de Caim e Abel, por exemplo, que ambos ofereceram sacrifícios a Deus. Ambos fizeram uma oferta a Deus do fruto do seu trabalho. Um oferecendo do fruto da pecuária, da onde ele tirava o seu sustento e era habilidoso naquilo. O outro fruto da agricultura, que lhe era comum e de domínio, era aquilo que ele trabalhava e era sobre o fruto do seu trabalho que ambos foram até Deus e foram apresentar as suas ofertas. Mas interessante, note bem, nem sempre atitudes semelhantes revelam a mesma intenção e a mesma conduta de coração. A um Deus aceitou e aceitou a sua oferta, e ao outro Deus rejeitou e rejeitou a sua oferta. Você vai ver lá Deus sendo o primeiro conselheiro do homem, né? Trazendo aí conselho a Caim, dando a ele instrução de que ele deveria fazer isso da forma correta diante de Deus. E você vai ver então que nem sempre fazer as coisas de uma forma igual quer dizer que nós estamos trazendo as coisas da mesma maneira que as outras pessoas. Se a gente olhar um texto da Palavra de Deus em Atos capítulo 5 e Atos capítulo 6, você vai abrir a sua Bíblia e você vai encontrar Atos 5 e 6 do ladinho ali, né? Ou então uma página, na mesma folha, página colada, você vai encontrar a história de discípulos de Jesus. Numa está os apóstolos, no capítulo 5. Eles sofrem perseguição, diz o texto do Senhor, eles são presos pelos judeus e Deus os livra de forma milagrosa da prisão. Os tira da prisão, a prisão no dia seguinte é encontrada de portas trancadas, aguarda no seu posto de trabalho, tudo numa normalidade, mas ao entrarem no cárcere, os apóstolos não estavam mais lá. E Deus havia os tirado de lá, os encorajado e os animado a que eles voltassem para o templo e lá continuassem a ensinar o povo. E quando os judeus vão até lá no cárcere, não os encontram, recebem a notícia: não, olha, eles estão no templo, estão lá ensinando ao povo. Então eles são novamente levados até os judeus, até o Sinédrio, são ali duramente interrogados, eles são ousados diante do Sinédrio e diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, essa clássica frase do apóstolo Pedro, né, ao Sinédrio. E nós vemos ali então o livramento de Deus em relação aos seus discípulos. Mas no capítulo 6 nós vamos ver um outro perseguido, que foi Estevão. Estevão também foi perseguido e igualmente preso, interrogado, mas de diferente modo, Estevão ele não foi liberto de forma milagrosa. Aprove a Deus que Estevão testemunhasse com a sua própria vida como uma oferta ao Senhor. Estevão então foi apedrejado. Esse é o relato do texto bíblico. Por que Deus agiu assim com Estevão e de modo diferente com os apóstolos? Meus irmãos, essa é uma verdade da palavra de Deus. É que nossa vida ela deve servir a Deus como uma oferta ao Senhor. O tempo da partida de Estevão foi anterior ao tempo da partida dos discípulos, mas de igual modo todos partiram ao encontro com o Senhor. Olhando esse fato há 2000 anos de história passada, se Estevão foi 10, 20, 30 anos antes dos outros apóstolos, isso ao longo do nosso tempo faz muito pouca diferença. A diferença que faz é ambos serviram ao Senhor, dedicaram a sua vida a Ele em testemunho. E muitos dos apóstolos, como a tradição cristã afirma, também morreram de forma martirizada por crerem no Senhor Jesus Cristo, de igual modo a Estevão. Mas o momento de Deus para as suas vidas foram momentos diferentes. O propósito de Deus para com a vida de Estevão, para com a minha vida, para com a sua,
para com a do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, é diferente. O importante é que, à semelhança de Salomão, possamos observar a vida desses homens e não simplesmente querer imitar os seus atos puramente como um ato religioso, mas que possamos imitar a atitude de coração deles. O coração rendido, quebrantado e dedicado ao Senhor, em fé, em atitude, em conduta. Que Deus abençoe o seu dia e que você possa meditar na palavra de Deus e que ela sirva para a sua transformação de glória em glória, para a sua transformação à semelhança de Jesus Cristo. Deus o abençoe.